Vamos falar do campo e bola, meu caro Thiago Jordão. E o campo e a bola, como foi a reapresentação do Santos ontem no CT Repelé? Foi uma reapresentação com novidades, Marcão. Entre os presentes em campo já estavam os 3 reforços anunciados que estão no Brasil do Santos Futebol Clube. O zagueiro Adonis Frias, o meia Vitor Hugo e o atacante Lautaro Dias já realizaram os trabalhos já com Juan Pablo Vojvoda. Com relação ao Alexis Duarte, ele só treina a partir da semana que vem, visto que ele está participando da data FIFA com a seleção paraguaia. Então a representação específica do Alexis Duarte fica marcada para segunda-feira. Já com base no Neymar Júnior, ontem ele não treinou. Ele foi apenas trabalhar na parte interna do CT Pelé, não participando das atividades em campo. Porém, o camisa 10 do Santos, segundo o próprio Peixe, não apresenta problemas físicos e deve retornar os treinos com bola já nos próximos dias. E tivemos outro retorno ontem, Marcão. O zagueiro João Basso, ele retornou aos trabalhos com o elenco. Ele que estava passando por um processo de transição física, ontem na reapresentação ele já voltou a trabalhar com seus companheiros de equipe. Porém, quem seguiu fora ainda foi o William Arão. Ele segue em processo de recuperação, mas a expectativa do Juan Pablo Vojvoda é contá-lo já na partida contra o Atlético Mineiro. Tá aí. Arão Panturrilha. Cadê o homem, Jordão? Vai jogar, não vai jogar? Qual é que é? Não treinou o Panturrilha ontem? Não treinou, Marcão. De novo? Ih, mamãe! O Alexandre Matos não falou que ele tá voltando, Jordão? Falou, Marcão, só que esqueceu de avisar o Vojvoda, ou o DM. Ô, Panturrilha, eu vou falar uma coisa pra você. Agora tá todo mundo brincando com o nosso Arão Panturrilha. Agora todo mundo esquece de falar que ele foi sincero, né, Jordão? Eu sempre gosto de lembrar aqui sobre a sinceridade do Arão Panturrilha. O Arão Panturrilha é aquele cara que é contratado, Jordão, pela empresa, né? E ele faz um contrato lá e o cara fala, ó, você tem direito a férias de 30 dias, né? Foi você que contou essa, Jordão? Foi. Foi? Aí o cara pergunta, quando que eu começo? Posso começar daqui 31 dias? O cara, não, você começa segunda já. Não, eu queria começar pelas férias. É o Arão, né, Jordão? Ele tem direito às férias, mas ele quer colocar essas férias um pouco antes. Só que nesse caso ele antecipou já 2 anos de férias, né? Foi exatamente isso, Marcão. Já antecipou 2 anos de férias aí. O Ilharão não vai ter mais direito a estas férias no CLT, né, Marcão? Por lei. Isso aqui é aquela questão. O Alexandre Matos ele disse ontem na sua entrevista coletiva que o Ilharão ele jogou bem no Santos. Só que ele não explicou propriamente o que aconteceu de fato, o que acontece com o Ilharão, pelo menos eu não tive essa interpretação da coletiva dele, para ele ficar tanto tempo no departamento médico. É claro que uma lesão na panturrilha é algo grave, algo que tem que ter uma preocupação muito além, porque o jogador corre o risco de se lesionar novamente. Só que o Ilharão, Marcão, ele chegou para jogar. Esse que é o ponto. O Santos fez uma movimentação, namorou com o Ilharão desde o mês de janeiro e conseguiu trazê-lo apenas no mês de julho com uma baita expectativa. E quando o atleta chega aqui, ele não tá bem. Claramente não tá bem. É óbvio que ele não apresentou nenhuma lesão porque seria apontada nos exames médicos. Só que entra aquela questão igual a gente fala do Neymar. O Neymar, todo mundo fala que ele está atuando por 7 jogos por 90 minutos, mas como ele está atuando? Acho que essa é a questão. O Ilharão não tinha lesão? Não tinha lesão, mas como estava o condicionamento físico do Ilharão? Como que ele se preparou para se apresentar ao Santos? Eu acho que faltou esse detalhe do Alvinegro, porque ele teve a pausa ali com o Panathinaikos da Grécia, ele jogou 3 minutos nas últimas 5 partidas da equipe, só que e o pós disso? Ele se preparou com um personal trainer, ele cuidou da alimentação, ele cuidou do seu sono, coisas essas que eu acho que o Santos não trouxe para análise final com relação à contratação do Ilharão. E aí o resultado, infelizmente, é esse que estamos vendo. É um atleta que vive com a expectativa de retornar há muito tempo. Quantas vezes nós já não chegamos aqui para trazer uma informação do Santos em que o próprio treinador da época fala assim, olha, eu espero contar com o Ilharão no próximo jogo. E chega o próximo jogo, ele não está lá. Então, no meu ponto de vista, faltou uma análise cirúrgica do Santos com relação ao condicionamento do Ilharão. E, Jordão, o mais importante de tudo isso, né, é aquilo que você disse. Alguém do departamento médico se posicionar oficialmente. Que nem o Alexandre Matos ontem foi muito mal quando ele disse que muita gente fala e traz informações buscando likes e views, né? Que ele falou, não foi isso, Jordão? Sobre situações que não são verdadeiras. Negativo, viu, Alexandre? Tem sim, tem, claro que tem canais ruins, tem gente aí que coloca o Messi todo dia como reforço do Santos, o Mbappé, isso é um fato. E a galera sabe já quem é esses caras. Então tem meia dúzia de canais aí que querem realmente fazer conteúdo que não é verdadeiro por likes e views. Mas eu vejo que são minorias, né? Eu vejo hoje uma boa quantidade de canais que cobrem o Santos falando a verdade, tá?
trazendo pelo menos informação verdadeira sobre o Santos Futebol Clube. Então, Alexandre Matos, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam falar. Porque senão, muitas vezes, né, um telefone sem fio, uma informação talvez que não é tão correta, ela ganha força nas redes sociais, porque vocês não falam. Porque vocês não se posicionam, né? Então, eu trouxe o exemplo do Varanda, mas eu tenho certeza que outros jornalistas estão buscando contato com vocês para exclusivas, para que vocês falem mais abertamente sobre os temas, e vocês não falam. Então você falou ontem em coletiva. Qual foi a tua última aparição antes de ontem? Fazia tempo que você não falava. Então não é verdade isso, tá? Não é verdade isso. Agora, sobre o Arão, Jordão, eu entendo o seguinte, o Arão tem que jogar contra o Galo, senão a situação vai ficar complicada mesmo. E o Santos tem que sentar com o Arão e entender se cabe uma rescisão contratual. Entendeu, Jordão? Se cabe uma rescisão contratual. É um jogador que custa caro, é preciso se entender, o Santos não é banco, né? O Santos não é instituição, não é ONG, perdão, não é nem banco, o Santos não é ONG para ficar ajudando o Ilharão financeiramente. Então é preciso saber o que acontece, qual que é o prazo para que ele se recupere, né? E vamos ver o que vai acontecer com o Arão daqui para frente. Agora, sobre o João Basso Bigodinho, Jordão, treinou? O homem tá voltando, Jordão? O homem tá voltando, Marcão. Ele treinou ontem, o João Basso Bigodinho está de volta. Ele que tinha reiniciado o seu processo de transição física na semana passada, visando já a recuperação para o jogo contra o Atlético Mineiro, Marcão. E ele está de volta e até trazendo aqui o comentário, o amigo Varandeiro falou. O Basso viu que chegou 2 novos zagueiros e ficou pronto rapidinho, viu, Marcão? Exato. O ponto do João Basso é o seguinte, né? Lesão muscular. O Basso é um jogador que apresentou N problemas desde que chegou ao Santos Futebol Clube. É um jogador que se você fizer um balanço, Jordão, é um jogador que ficou muito mais tempo no departamento médico do que em campo, né? Esse é o João Basso, nessa trajetória desde 2023 no Santos. Ele que foi emprestado aí para o futebol português nesse período, né? Mas enquanto ele esteve no Santos, vocês vão perceber que o Basso ficou pelo menos 50% do tempo dele no departamento médico. É um custo-benefício péssimo, horroroso, e o Jordão tem razão, né? Como se cuida o João Basso fora dos gramados? Alguém tem essa análise? Qual que é o tempo de sono do João Basso? O Palmeiras tem essa análise. O Santos faz isso? O Santos entende qual é o comportamento desse cara no extracampo? Será que não é isso? Né? Por que o Basso tem tantas lesões? Alguém tem esse diagnóstico, não? Ou o Basso só é avaliado quando ele chega no CT e dali pra frente ele é avaliado até o momento que ele deixa o CT? Hoje o futebol mudou, cara. Se você não entender o comportamento desse cara no extracampo, quais são as atividades que ele faz? Será que ele consome bebida alcoólica ou não consome? Será que ele respeita o tempo de sono? Se você hoje não entender o adicional, o a mais, você vai andar de lado. Por isso que eu digo, o Santos tem que entender o que o Palmeiras faz, o que o Flamengo faz. Nós estamos na contramão do que os principais clubes do futebol brasileiro hoje estão fazendo. Por isso que o Arão tá 2 meses e não joga. Vê se o Palmeiras contrata um jogador que fica 2 meses sem jogar. O único caso que eu me lembro do Palmeiras ter contratado que deu problema, Jordão, foi o Bruno Rodrigues, né? Aquele jogador que era do Cruzeiro. Mas ali foi uma fatalidade. Foi um LCA, não é isso? O cara chegou e teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ele não chegou machucado. O único caso que eu me lembro que o Palmeiras contratou e deu ruim. Só. Foi o Bruno Rodrigues. Tá no Palmeiras ainda, Jordão? Tá no Palmeiras, Marcão, só que ele não volta nesse ano ainda, ele já tava fazendo um processo de transição física pelo Palmeiras, e aí a equipe alviverde optou por mantê-lo em stand-by até o fim do ano para ele ficar 100%, Marcão, porque o dele foi uma fatalidade em qual sentido? Ele rompeu o LCA, por exemplo, da perna direita, quando ele voltou, rompeu da perna esquerda, Marcão, então de fato é uma baita de uma fatalidade. Ah, tem o Paulinho, né, o torcedor tá me lembrando aqui, é verdade, tem o Paulinho. O Paulinho. Mas eu acho que o Palmeiras já sabia que o Paulinho tinha problema quando contratou. Sabia. O Palmeiras assumiu o risco, não foi isso, Jordão? Foi. O Palmeiras contratou o Paulinho ciente que ele tinha um problema médico. Ou seja, ele não foi enganado sobre o Paulinho. Tô certo ou tô errado? Tá certo, porque a ideia do Palmeiras era contratar o Paulinho, traçar um plano de recuperação para ele entre o começo do ano até a disputa do Mundial de Clubes, para que ele pelo menos conseguisse atuar um tempo por jogo no Mundial de Clubes. E aí, quando acabasse a participação do Palmeiras lá, ele focaria totalmente na recuperação e por isso ele só volta no ano que vem.
Perfeito. Então, o caso do Paulinho é um pouco diferente, né? E estão pegando no pé do Paulinho, porque ele tá aparecendo embalada e tal. Mas o Palmeiras já sabia do problema do Paulinho, apostou nisso para colocar o atleta no Mundial. Ó, o Sandro Barreto, bom dia. Perante ao Arão, me preocupa o que ele anda falando por aí. Mas sobre lesões, nos últimos 5 anos, ele se machucou 4 vezes, né? Com poucos dias parados, está dizendo aqui o Sandro Barreto sobre o William Arão. Ó, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. O Kleber SFC. Neymar joga contra o Atlético Mineiro no dia 14 de setembro? Pergunta ele. Neymar Júnior jogará no gramado sintético da Arena MRV? Na minha opinião, Neymar tem que jogar. O nosso Santos precisa dele. Jordão, já vamos falar sobre Neymar Júnior. Joga contra o Galo na Arena MRV? Treinou o Neymar Júnior ontem, Jordão? Ontem o Neymar Júnior ele ficou na parte interna do CT Pelé, Marcão. Ele não foi a campo ainda, ele ficou realizando trabalhos na academia do CT Pelé, só que segundo o próprio Santos, não existe nenhum problema físico com o atleta e nos próximos dias ele já volta a trabalhar com o elenco com campo e bola normalmente. E com relação à possibilidade dele atuar contra o Atlético Mineiro, isso ainda estará em pauta pelo Santos. Ontem o Alexandre Matos, quando perguntado sobre o Neymar, se ele atua ou não contra o Atlético Mineiro, ele citou o exemplo de jogadores do elenco que já solicitaram ficar fora de alguma partida por conta de algum incômodo com relação ao gramado ou outras coisas e que tem que ser respeitada a vontade do jogador e que vai haver uma conversa entre o Neymar e o Juan Pablo Vojvoda para decidir qual é o melhor caminho pensando no físico do Neymar Júnior. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, Luciano Deblock, Batistinha, Anderson Santástico, alô Kleber SFC, Fábio Brito. Grande abraço pra você ligado no Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, ainda no campo do palpite. No campo do palpite não é informação, não. No campo do palpite, eu acho que o Neymar vai pro jogo contra o Atlético Mineiro. Explico por quê, Jordão. Acho que ficaria muito ruim pro Neymar se ele não jogar essa partida em grama sintética. Porque o Neymar é o capitão desse time, o Neymar é o líder técnico desse time também, e o Santos está ali na briga contra a zona do rebaixamento. Ou seja, eu acho que esse tipo de situação é que nem, Jordão, o jogador não gosta de jogar em gramado encharcado, né? Imagina se cai um grande temporal, aí o goleiro fala, não, eu não quero jogar porque eu tenho medo de prender o pé, né, numa poça e ter uma lesão de ligamento cruzado anterior. Aí o meio-campista levanta a mão na preleção e fala, eu também não jogo. Eu também não jogo porque é arriscado eu me machucar. O atacante, o centroavante, fala, opa, nesse gramado eu não vou jogar. E aí, quem é que vai jogar? Vai jogar o Vojvoda? Vai jogar o Auxiliar? Vai jogar o Marcelinho? Né? Quem que vai jogar? Vai jogar o Marcelo Pirillo Teixeira de 9? Então, se a moda pega, Jordão, isso não existe. O que o Neymar... muitos estão dizendo que o Neymar pode fazer. Eu não acredito que ele fará isso, tá? É claro que fica a dúvida no ar, paira essa dúvida no ar, mas pra mim não faz o menor sentido o Neymar escolher aonde ele quer jogar. Uma coisa, Jordão, é você ter uma sequência de jogos pesada e aí diante da condição do atleta física, né? Ou no caso do Neymar, que é um jogador diferente, por tudo aquilo que passou nos últimos 2, 3 anos, você falar o seguinte, Neymar, faz o seguinte, ó, você não vai viajar para Pernambuco, né? Você não vai jogar, talvez, contra o Fortaleza lá no Ceará, né? Por conta da logística e tal. Aí é uma situação. Só que aí você tem um calendário que você tem uma Sul-Americana, um jogo na frente, ou você tem uma Libertadores, ou você tem um jogo decisivo de Copa do Brasil. Então você faz uma programação para esse jogador. Agora, nesse caso não, Jordão. O Santos, 14 dias de espaço de um jogo para o outro. Brigando contra o rebaixamento. Estamos falando do capitão do time. Estamos falando do cara que tem o maior salário do elenco. Não tem o menor cabimento. Seria inaceitável o Neymar não jogar essa partida. Com certeza. E tendo em vista também que, teoricamente, o substituto perfeito para ele, que seria o Roleiser, para jogar ali de meia, tá suspenso. Ou seja, se o Neymar Júnior não entrar em campo, o Santos já chega com os seus 2 principais desfalques. Não vai ter o Roleiser e não vai ter o Neymar. E além do mais, pode acontecer algum outro imprevisto nos treinamentos. Então, o Santos tem que bater o pé, Marcão. O meu palpite é de que o Neymar pelo menos vai estar lá. Talvez ele comece no banco de reservas na partida contra o Atlético Mineiro e fica naquele campo da necessidade / possibilidade. Se o Santos precisar,
aí eu vejo que o Neymar Júnior ele entra em campo. Se não precisar, talvez ele seja mantido ainda no banco de reservas, Marcão. Só que isso de campo sintético é uma coisa... Assim, eu entendo que é pior pro jogador. Só que e se o Campeonato Brasileiro fosse totalmente sintético? Quantos jogos o Neymar jogaria? Ele não teria voltado pro Santos? O que o Neymar estaria fazendo? E outra, se o Neymar Júnior, Marcão, não jogar, pra mim é um péssimo líder. Vamos pensar como uma empresa. Se você é um funcionário, que você chega todo dia 6h30 da manhã na sua empresa e o seu chefe chega todo dia 11 horas da manhã e trabalha de qualquer jeito, com qual motivação você vai chegar no dia seguinte 6 da manhã de novo? Nenhuma. O seu chefe ou o seu líder não está fazendo por onde. Então você abre o precedente. Olha, se o Neymar Júnior não jogou no sintético, quando for Santos e Palmeiras eu também não vou querer jogar. O Neymar pode? Por que eu não posso? Ah, porque o Neymar é ídolo? Mas isso é injusto. Por quê? E aí entra todas aquelas questões de, assim, de mau relacionamento no elenco, Marcão. Eu não gosto disso. E uma outra coisa que eu acho que o Santos tem que fazer melhor com o Neymar. Controle de carga. Muita gente se vangloria que o Neymar Júnior ele atuou por 7 jogos seguidos nos 90 minutos, só que eu faço um comparativo com os atletas do Flamengo. Marcão, quantos jogadores do Flamengo você vê se lesionando? É claro que eu puxei aqui um elenco difícil de ser comparado, só que eu vou dar o exemplo do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele joga 65, 70, 75 minutos e sai do time. Para no jogo seguinte ele estar 100% de novo, visto algumas dificuldades físicas que ele tem. No Santos não é assim. No Santos ninguém tem coragem de tirar o Neymar, estando ele bem ou estando ele mal. Então acho que falta esse controle pro Santos. Aí você fala, poxa Thiago, mas o Flamengo vai tirar o Arrascaeta e vai colocar o Luiz Araújo. Tudo bem, só que o que eu tô querendo dizer é o controle de carga. Já não adianta você ter o Neymar por 90 minutos, igual foi no Paulista, contra Água Santa, Noroeste, Bragantino e Novo Horizontino, e não teve por 1 minuto sequer contra o Corinthians. Então acho que o Santos tem que planejar o controle de carga em campo do Neymar. E, Jordão, um ponto importante sobre grama sintética, eu sou totalmente contra a grama sintética, tá? Sou totalmente contra. Só que eu acho que precisa ser tomada uma decisão de forma mais dura e clara pela Confederação Brasileira de Futebol em proibir gramados sintéticos aqui no Brasil e também pela FIFA, Jordão. Eu acho que a gente precisa cobrar um posicionamento e talvez essa tenha sido a ideia do Neymar e de outros jogadores, né, que aderiram a essa campanha do Neymar, que em algum momento ganhou força, teve repercussão, mas depois parece que foi abafada, né? O Neymar ele está defendendo o quê? Que existe uma padronização, né, dos campos de futebol com grama natural. E eu concordo. Eu concordo. Só que a partir do momento que ainda não existe isso, o Neymar não pode se negar a jogar. Ele pode continuar fazendo campanha, ele pode continuar defendendo a grama natural, como eu também defendo, e acho que a FIFA tem que ser mais dura. E a CBF tem que tomar uma posição, Jordão. Porque quantos estádios nós já temos em grama sintética? O Allianz, Arena Barueri, Arena da Baixada, MRV, Newton Santos. Eu já contei 5. Jordão. E se a CBF não for mais dura e radical, daqui a pouco nós teremos 10, 12 estádios com grama sintética. E é outro esporte, Jordão. Pra quem já jogou Society sabe. Ah, Marcão, mas a tecnologia é diferente. Não é tão bem diferente, não. Não é tão diferente do que o sintético que você joga aí no final de semana. Não é. Então é outro esporte. Uma coisa é grama natural, outra coisa é grama sintética. E outra coisa, Jordão, a própria FIFA já deixa claro que é contra a grama sintética, colocando as competições principais em grama natural, né? Então a FIFA... ela já deixa muito claro que a grama sintética não é o ideal. Então tá na hora da CBF intervir, proibir a grama sintética e, acima de tudo, a própria FIFA colocar um ponto final nisso, sendo clara no seu parecer. Eu sou contra, Jordão, mas uma coisa é eu ser contra a grama sintética, outra coisa é eu entender que o Neymar não tenha que jogar esse jogo. Tem que jogar. Luizito Soares, quando esteve no Brasil, jogou. O Memphis Depay joga. O Lucas do São Paulo joga. Todo mundo joga. Todos têm a sua opinião. E um outro ponto importante, Jordão, é sobre contusões. Não existe ainda uma comprovação clara que grama sintética gera maior número de lesões. Não existe isso, tá? Eu entendo que prejudica o espetáculo, mas não existe nada claro, nenhum estudo comprovado mostrando que a grama sintética aumenta o risco de lesão. Totalmente. E um ponto interessante, muita gente fala das lesões do Allianz Parque com relação a principalmente jogadores do São Paulo.
Não sei o que acontece, Marcão, mas quando o São Paulo joga por lá, algum jogador sai lesionado. Tem um relatório de jogadores que se machucaram jogando no gramado do Allianz Parque, 77% aproximadamente são do São Paulo. E aí eu vejo muita gente reclamando disso, falando, poxa, como pode? Esse gramado sintético está lesionando jogadores. Só que eu já penso diferente disso, Marcão. Eu sou contra o gramado sintético também. Eu acho que no máximo ele tem que ser híbrido, o campo, no máximo, totalmente sintético. Eu sou contra. Só que esse ponto que o São Paulo sempre usa de reclamar, eu acho que é mais culpa do DM do São Paulo do que propriamente do gramado sintético. Tem alguma coincidência muito grande, Marcão. Não é possível que só jogadores do São Paulo se lesionam jogando no sintético. Então, no meu ponto de vista, você colocar a culpa 100% na grama é errado. Pra mim, a culpa é do DM do São Paulo. Quantos jogadores já não vão lá, se lesionam e passam meses e meses na recuperação? São vários. O Caleri, por exemplo, numa lesão no ano passado, era pra ele ficar um mês fora, ele ficou 3, por culpa do departamento médico. Olha o tempo que o Lucas Moura ficou fora. Então, eu acho que nessa discussão de falar, eu vou me machucar se jogar aqui no sintético, eu não parto desse princípio. A chance pode ser maior? Pode ser maior. Só que não é um fato. Você pisou na grama, você vai romper o seu LCA. Então eu penso diferente. Eu acho que a grama sintética é ruim, mas com relação a lesões, eu não acho que é isso. Eu acho que se você tem uma preparação para entrar naquele gramado, uma adaptação durante a semana de treino, eu vejo que você diminui os riscos e também se adapta ao estilo de jogo nesse campo.